Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui para uma lição importante para o nosso crescimento e enlevo espiritual. Uma lição que nos fala sobre a alimentação, a história da alimentação. Nós vamos trazer aqui esse estudo importantíssimo, a história da alimentação. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Quando as pessoas entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás e ninguém pode dizer a que ponto ele as levará. Temos aqui também o texto do Espírito de Profecia. Uma das maiores preocupações do ser humano na atualidade é com a sua saúde, né? Nós podemos perceber as pessoas buscando tratamentos médicos, avaliações clínicas, mas muito antes disso, o próprio Deus já se preocupava com a saúde do ser humano lá no princípio, né? E aqui nós vemos a palavra de Deus revelando o cuidado de Deus para com o seu povo, para com o ser humano. Deus deseja que tenhamos saúde física, espiritual, emocional, né? Então o desejo de Deus é que nós estejamos bem em todos os aspectos da nossa vida. Deus já se preocupava com a saúde do ser humano desde o princípio. E assim Deus preparou uma dieta original, já antes da criação do ser humano. E ali no Éden já instituiu, já passou a Adão e Eva como eles deveriam se alimentar. Deus é um Deus de cuidado, é um Deus de ordem. E assim também na alimentação. O Senhor teve todo o cuidado de orientar aquele casal, os nossos primeiros pais, como deveriam se alimentar para terem, né, uma boa saúde. E assim o povo de Deus em todas as épocas, em todas as eras também foram orientados conforme o plano de Deus, né? E Deus então lá no início preparou os nossos primeiros pais com uma boa alimentação, com a dieta original. E o desejo de Deus para o seu povo hoje é que tenhamos saúde em todos os aspectos, né? É importante nós frisarmos saúde física, mental, emocional. A nossa saúde física está intimamente ligada com a nossa saúde espiritual. Há uma ligação aqui íntima, né? Por isso nós devemos observar o que nós estamos comendo, porque a nossa alimentação, ela pode afetar a nossa vida espiritual. E vice-versa, né? A nossa alimentação tem um poder também, né, de afetar a nossa vida espiritual. Por isso, saúde física e saúde espiritual devem andar conjuntamente. Devem andar juntas. Para que tenhamos boa saúde, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos obedecer os princípios estabelecidos por Deus lá na criação, lá no Éden. E é desejo de Deus que o seu povo retorne gradualmente à dieta original. Nós sabemos que Deus tem um cuidado com o ser humano e Satanás, querendo atrapalhar o plano de Deus, também ele atua nesse campo da alimentação, né? Introduzindo alimentos que enfraquecem o organismo, alimentos que vão prejudicar a mente, né, para a compreensão da clara verdade. Mas é desejo de Deus que o seu povo, tenha uma boa saúde e que volte ao regime original, assim como foi dado lá no início, para que seu povo possa ter boa saúde, tanto física quanto espiritual. O primeiro tópico vem nos falando restauração. A letra A, como sabemos que antes da vinda de Cristo deve haver uma restauração dos princípios dados no Jardim do Éden, Atos 3 e 20 e 21, Jeremias 6 e 16. E envie ele a Jesus Cristo, que dantes foi pregado por vós, o qual convém que o céu o contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos.
Então, irmãos, nós somos chamados nesses últimos dias como restauradores, né, das veredas antigas, dos princípios instituídos por Deus, inclusive na alimentação. Então, antes que Jesus volte, antes da volta de Jesus, da breve volta de Jesus, como restauradores da verdade, precisamos então fazer esse trabalho de reforma de saúde, né? Restaurar as veredas antigas, as verdades antigas, e precisamos andar nelas, praticando-as. Precisamos viver conforme a palavra do Senhor. As verdades antes esquecidas, pisadas por terra, em relação também à alimentação, precisamos restaurar, voltar à dieta original, voltarmos à boa alimentação conforme a palavra do Senhor, instituída aqui na Bíblia Sagrada, conforme Deus ordenou. Então hoje nós precisamos fazer uma reforma, a reforma de saúde, uma reforma na alimentação, que é o braço direito da tríplice mensagem angélica. Então, antes da volta de Jesus, precisamos restaurar a verdade, como restauradores das veredas antigas, dos princípios antigos, da verdade eterna. E nessa situação aqui em relação à dieta original, dada por Deus, instituída pelo Senhor, ali no Jardim do Éden. A letra B, qual era a dieta original? E por que foi necessário introduzir a erva do campo? Gênesis 1, 29. Gênesis 3, 17 e 18. Salmo 104, 14. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dê semente, servusão para o mantimento. Então aqui, irmãos, está a dieta original do ser humano. Deus instituiu a dieta original lá no início, na criação, no Jardim do Éden, e já no primeiro capítulo da Bíblia nós vemos aqui a orientação clara de Deus em relação à alimentação do ser humano. Toda erva que dê semente, né? Aqui é uma expressão que faz referência aos cereais. Toda erva que dê semente, aos cereais, por exemplo, arroz, trigo, aveia, milho, centeio, né? Cevada, leguminosos, feijão, grão de bico, um exemplo aqui, né? Lentilha, ervilha, soja, amendoim. E fala também toda árvore que produz fruto, né? Então, todas as frutas no geral produz fruto e que dê semente, né? As frutas no geral e as castanhas também no geral. Essa era a alimentação original. Essa era a alimentação original instituída por Deus ali na criação do ser humano. Agora em Gênesis 3, 17 e 18 nós vamos ver um acréscimo. E por quê? E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. E com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. Salmo 104, 14. Ele fez crescer a erva para os animais e a verdura, para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Então nós vemos aqui, irmãos, a dieta original do ser humano, mas após o pecado houve um acréscimo, né? Deus permitiu que o ser humano viesse a comer a erva do campo, os vegetais, né? Que não fazia parte, no primeiro momento, ali da dieta original, porque a dieta original ela tinha todos os nutrientes necessários para o ser humano. Agora, após o pecado, Deus permitiu que o ser humano comesse também os vegetais, né? A erva do campo, verduras, hortaliças. E os vegetais, eles previnem doenças e tratam também essas doenças, né? São alimentos funcionais. E Deus, na sua grande sabedoria, então, permitiu que o ser humano também comesse esse tipo de alimento, né? Que hoje é importante para a nossa nutrição. E isso tudo era uma forma de amenizar o sofrimento do ser humano após o pecado. O consumo desses alimentos ajudaria a amenizar as doenças do ser humano e prevenir também as doenças do ser humano.
Aqui vem nos falando a palavra de Deus, nos orientando mais. Diz assim, o Espírito de Profecia, a Ciência do Bom Viver, 295, 296. Devemos estudar o plano de Deus para a dieta original. Aquele que criou a espécie humana e compreende as necessidades dela, indicou o alimento adequado a Adão. Gênesis 1:29. Ao deixar o Éden para ganhar vida cultivando o solo sob a maldição do pecado, o ser humano recebeu permissão para também comer a erva do campo. Gênesis 3:18. Grãos, frutas, nozes e verduras formam a dieta que o Criador escolheu para nós. Então essa é a dieta original, né? Grãos, ou a dieta ideal para o ser humano. Grãos, frutas, nozes e verduras formam a dieta que o Criador escolheu para nós. Esses alimentos preparados de maneira mais simples e natural são os mais saudáveis e nutritivos, comunicam uma força, uma resistência e um vigor intelectual que uma dieta mais complexa e estimulante não consegue transmitir. A letra C vem nos falando como sabemos que a vontade de Deus não incluía uma dieta com carne, Ezequiel 20, 24 e 25, Deuteronômio 12, 20, Salmos 106, 14, verso 15, Romanos 7, verso 7. Porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme todo o desejo da alma, comerás carne. Salmo 106, 14 e 15. Mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Então vemos aqui que não era o desejo de Deus que o ser humano viesse a comer carne, né? O ser humano foi passando por uma degradação ao longo do tempo. Após o dilúvio foi permitido comer carne, mas não pelo agrado de Deus. Mas ali, quando o povo já estava no deserto, voltando para o Egito, Deus instituiu uma reforma na alimentação daquele povo, lhe dando o maná. Mas aquele povo, com o coração duro, rebelde, com o desejo humano de seguir o seu próprio caminho e não seguir o plano divino, rejeitaram o alimento dado por Deus, né? E por causa da rebeldia do coração do ser humano, então Deus permitiu que continuassem a comer o alimento carne, mas ele nunca esteve no plano original de Deus aqui, da alimentação. E Deus ainda falou, né? E satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma, né? Então, nunca foi do plano de Deus que o ser humano se alimentasse de tal alimento, né? Agora, ao estudarmos mais profundamente, nós compreendemos a vontade divina para o ser humano, onde o alimento carne não está aqui representado dentro da alimentação original. Mas esse é um estudo mais aprofundado, né? Aqui estamos dando uma pincelada por cima, mas depois podemos nos aprofundar. Afastando-se do plano dietético indicado por Deus, os israelitas sofreram um grande prejuízo. Então, o povo de Israel, que era o povo que era o depositário das verdades divinas naquele momento, deveriam viver conforme o padrão divino, mas eles recusaram, né? Inclusive na alimentação, de reformular, de reformar a alimentação voltando ao plano original. O povo ali endureceu seu coração, um povo de dura cerviz, e assim foram punidos também. A letra D, porque Deus proibiu o alimento, proibiu o consumo de gordura e sangue. Porque Deus proibiu o alimento, no caso, o consumo de gordura e sangue como alimento. Levítico 3:17, Levítico 17:11, Atos 15:20. Estatuto perpétuo será para vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Porque a alma da carne está no sangue,
pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer a expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Atos 15, 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, irmãos, a vida está no sangue, né? E nós vemos aqui que nem o sangue, nem a gordura de animais devem ser usados para o consumo humano. Tudo isso visando a saúde do ser humano, né? Deus nos dá orientações em relação à nossa alimentação com o objetivo de preservar a nossa saúde em todos os momentos da história. Mesmo quando o povo desobedeceu, Deus continuou dando as suas orientações, as suas ordenanças em relação à alimentação. Então precisamos nos submeter à palavra do Senhor, precisamos nos submeter às sábias orientações de Deus, naquilo que é o melhor para a saúde do ser humano. Pois Deus sabe que é o melhor para cada um de nós, né? Para o ser humano desde o princípio, como ele instituiu a dieta original. E aqui nós vemos a equiparação dos pecados, né? Prostituição, idolatria e comer o que é sufocado e comer gordura e sangue, né? Está aqui na mesma equiparação. Então nós precisamos fazer uma reforma de saúde, buscar voltar à dieta original estabelecida por Deus desde o princípio. O segundo tópico vem nos falando prontos para Jesus. A letra A, por que tantos hebreus foram destruídos no deserto? 1 Coríntios 10, 5 a 10, Hebreus 3, 19. Um dos motivos foi que nós vemos aqui, né, na letra C do tópico anterior, né, nos motivos porque não aceitaram a alimentação correta de Deus, né? Mas existem mais motivos porque tantos hebreus foram destruídos no deserto. Contudo, 1 Coríntios 10, 5 a 10, Hebreus 3, 19. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Nem sejamos idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer, a beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. E foram mortos por serpente. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade em aceitar os mandamentos e preceitos divinos, os princípios eternos, em relação a várias situações que Deus estava orientando o seu povo, como deveria proceder e viver, em relação à sua alimentação depravada, em relação à sua incredulidade, esse povo, então, muitos morreram no deserto, né? Devido à sua idolatria, devido à sua incredulidade, à sua falta de fé na palavra de Deus, à sua má alimentação. A sua alimentação se tornou um ídolo para eles, né? E tomou o lugar de Deus e afrontaram a Deus, tentaram a Deus no deserto, né? Pedindo aquilo que realmente não era pão. E então se afastaram de Deus. Somente Josué e Caleb, daqueles que saíram do Egito, é que entraram à terra prometida, a Canaã terrestre, né? Então nós devemos estar atentos. Esse povo estava se preparando para ter um encontro com Deus, e nós hoje estamos vivendo no período de juízo investigativo. Estamos nos preparando para ter um encontro com Jesus. A falta de fé, a falta, né, de ouvir os preceitos divinos, a incredulidade, tem afastado o povo de Deus, né, de seguir o plano da salvação em Cristo Jesus, de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Todas essas situações, também semelhantemente como no passado, tem afastado o povo de Deus de ter verdadeiramente o encontro com Jesus, né? E esse povo foi destruído aqui no caminho antes de chegar na Canaã terrestre. E nós também devemos tomar cuidado com a nossa salvação. Nós que estamos viajando para Canaã celestial,
que buscamos nos encontrar com Cristo na sua breve volta, precisamos também estar nos preparando e nos abster de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, seja na alimentação, seja no vestuário, seja na conduta, né? Seja no estilo da adoração. Precisamos então nos voltar mais e mais para Cristo, obedecendo a sua palavra, para quando Ele voltar, estejamos preparados. A letra B, como isso se aplica a nós na preparação para a segunda vinda de Cristo? 1 Coríntios 10 e 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritos para nosso ensino, porque já são chegados os fins dos séculos. Então, tudo que aconteceu com o povo de Israel no passado serve para nós como exemplo, né? Isso se aplica para nós. Semelhantemente, nós estamos numa caminhada. Semelhantemente, nós estamos buscando alcançar as mansões celestiais, uma nova terra, a Canaã celestial. E assim como aconteceu com o povo de Israel, nós não devemos estar atentos ao exemplo deles, para não cairmos, né, nos mesmos erros, nos mesmos pecados. E assim como o povo de Israel, nós estamos assim nessa jornada. Agora, na jornada, para ter um encontro com Cristo na salvação do seu povo, na vinda do Senhor, vamos estar preparados ou a incredulidade domina o nosso corpo? Os desejos carnais dominam o nosso corpo. Estamos adorando a alimentação no lugar de Deus. A nossa alimentação é mais importante do que o próprio Deus, né? Não estamos seguindo os preceitos divinos em relação a este importante assunto. Não temos feito, então, a reforma de saúde, a reforma do vestuário, as reformas que Deus tem requerido de cada um de nós. Como está a nossa preparação para a segunda vinda de Cristo? Nós que vivemos nesses últimos dias, no período de juízo investigativo, precisamos então nos preparar, porque a história do antigo Israel é um exemplo impressionante para a nossa experiência, para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Mas agora, vendo o erro das pessoas do passado, buscarmos uma vida de inteira consagração com Deus. Precisamos realizar uma grande obra de reforma a fim de preparar um povo para permanecer firme no dia de Deus. O Senhor viu que muitos de seu povo professo não estavam construindo para a eternidade. Por isso, em sua misericórdia, ele estava prestes a enviar uma mensagem de alerta para despertá-lo da sua sonolência e levá-los a se prepararem para a vinda do Senhor. Então, precisamos nos preparar com o exemplo do passado, mesmo que tenhamos decepções, mas que possamos continuar firmes nessa fé que uma vez foi entregue aos santos. O terceiro tópico vem nos falando o pote com maná, ao deixar o Egito, pelo que os hebreus logo clamaram, e o que Deus fez quanto a isto? Êxodo 16, 3, de 13 a 15. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, pelo que nos tens tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então nós vemos aqui, irmãos, o povo estava reclamando, né? Que está no deserto ali, estavam afrontando a Deus. Olha, quem dera estivéssemos perto das panelas de carne do Egito, poderíamos até morrer lá, né? Perto dessas panelas de carne. E Deus, então, ao invés de ouvir o que eles estavam pedindo, proveu algo melhor para eles na questão da sua alimentação, o maná, o pão que veio do céu, né? Então Deus promoveu uma reforma na alimentação do seu povo ali, né? Mas muitos ali não aceitaram esta reforma. Pediam carne, né? Não queriam seguir o mandamento divino. E tentaram a Deus, né? Que era melhor ter morrido no Egito do que junto às panelas de carne, do que estar ali
Deus ele poderia ter fornecido a carne com muito mais facilidade para os israelitas, mas ao contrário, ele forneceu o maná, pois era o objetivo de Deus fazer uma reforma na alimentação daquele povo, era o propósito divino supri-los de um alimento mais adaptado às suas necessidades do que uma dieta estimulante que se haviam acostumado no Egito. Diz aqui a nota, Patriarcas e Profetas 3:37. O apetite pervertido devia alcançar uma condição mais sadia para que eles pudessem aproveitar o alimento que Deus providenciou à humanidade no princípio, os frutos do solo que o Senhor havia fornecido a Adão e Eva no Éden. Foi por essa razão que os israelitas foram, em grande medida, privados do consumo de carne. Era o desejo de Deus que o povo se voltasse para a dieta original. E como preparação, Deus enviou o maná, né, para melhorar ali a questão da alimentação do povo, que estava com a alimentação, o apetite pervertido. A letra B. Como os anjos prepararam uma dieta melhor para eles, Salmos 78:25. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Então Deus, em lugar da carne, enviou o alimento chamado pão dos anjos, o maná. Essa maravilhosa provisão fez os israelitas recordarem diariamente o cuidado infalível e o terno amor de Deus ao longo dos 40 anos que passaram no deserto. Então, quando Deus deu maná, aquele povo estava mostrando a sua bondade, a sua misericórdia, né? O pão do céu, o pão dos anjos, né? Que caía diariamente para aquele povo, para que eles pudessem fazer da forma que queriam, né? Cozido, assado. Esse era um alimento completo e saudável, né? E aqui nós vemos o cuidado de Deus para com seu povo. Um povo que teve grande privilégio de comer o pão do céu, né? Alimento dos anjos. Então, durante aqueles momentos no deserto, era a vontade de Deus restaurar a alimentação do seu povo. Segundo as palavras do salmista, Deus lhes deu do cereal do céu. Comeu cada um o pão dos anjos, isto é, alimento fornecido por anjos. Salmo 78, 24 e 25. Então Deus, na sua divina providência, preparou o maná, enviou-lhes o maná, né? Para que eles pudessem comer essa alimentação, preparando, né? Mudando os seus desejos aqui para uma dieta mais eficaz, saudável. Deus estava mudando a dieta daquele povo, da carne para um alimento mais saudável. A letra C, como esse alimento foi guardado para fins de lembrança e comemoração, Êxodo 16, 32 e 33. Então, Moisés guardou, né, ali na arca do santuário terrestre, uma porção do maná, e também foi guardado no céu também, Deus guardou ali, num pote de ouro dentro da arca do concerto da aliança, no lugar santíssimo. O maná, o pão do céu, como representação, como deve ser a alimentação do povo de Deus, uma alimentação saudável, uma alimentação que não contém alimento cárneo. E nós podemos ver, então, que esta alimentação, até os fins do tempo, né, devido à presença do Senhor ali no lugar santíssimo, é a representação da alimentação do povo de Deus nos últimos dias. Dentro da arca ficava o pote de ouro com maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas de pedras dobradas sobre a outra como um livro. Jesus as abriu e viu os 10 mandamentos escritos nelas pelo dedo de Deus. Então, dentro da arca do concerto, no santuário, tanto no santuário terrestre como no santuário hoje celestial, existe uma porção do maná. A alimentação ali, né, que é representada, que deve ser a alimentação do povo de Deus até o fim dos tempos, significando a pureza de alimentação do povo de Deus, né? Que o alimento do povo de Deus nesses últimos dias deve ser um alimento puro, mais saudável, sem a alimentação carne. Vamos agora para o quarto tópico. O quarto tópico, as panelas do Egito. A letra A. Quem foram os primeiros a reclamar da comida? Qual era o tipo específico de carne? E como sabemos que eles não desejavam apenas os acompanhamentos que serviam para temperá-la durante o preparo? Números 11, 4 a 6, 9 e 13.
E um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, dos alhos, das cebolas, mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Então nós vemos aqui, irmãos, os primeiros a reclamar foi um populacho, como diz em outra linguagem, né? Foi os egípcios, né? Um pequeno grupo de egípcios que acompanharam os hebreus, israelitas, para a terra de Canaã. E eles foram os primeiros a reclamar e assim incentivaram o povo, né? Agora o próprio povo de Israel também se juntou a eles e começaram a reclamar contra o maná, contra o alimento dado por Deus, para que houvesse aquela reforma na alimentação. Ah, se tivéssemos ficado no Egito, né? Falaram tanto aqui da carne vermelha como da carne branca, né? Ah, se tivéssemos ficado no Egito para comer essa carne em vez desse maná, né? Preferíamos morrer no deserto. Eles estavam sempre em constante murmuração contra Deus, contra um mandamento específico de Deus aqui, no caso de comer uma boa alimentação, né? Era um povo que estava agora acostumado à alimentação cárnea, que aprendeu ali a comer, né? Desde algum tempo e muito mais forte ali no Egito, né? E o povo de Israel, então, acabou sendo incentivado por esses estrangeiros a reclamar contra Deus, né? E o apetite do povo de Israel estava tão estimulado, esse tipo de alimentação, que eles queriam seguir agora seus próprios caminhos, seus próprios desejos, recusando o alimento que Deus havia dado, o alimento que nutriria todo o seu corpo, né? E mostraria a obediência do seu povo em relação a Deus. Os hebreus se cansaram da comida que os anjos lhes preparavam e que o céu lhes enviava. Eles sabiam que esse era exatamente o alimento que Deus queria que usassem e que era saudável para si e seus filhos. Apesar das suas dificuldades no deserto, não havia uma só pessoa fraca em todas as tribos. Satanás, o autor da doença e da miséria, se aproxima do povo de Deus por onde conseguirá maior sucesso. Ele controla o apetite em grande medida desde o tempo da experiência bem-sucedida com Eva, na qual a levou a comer do fruto proibido. Primeiro aproximou-se com suas tentações da multidão mista e os egípcios crentes e os levou a uma murmuração de rebeldia. Essa gente não se contentaria com o alimento saudável que Deus lhes providenciou. O apetite depravado ansiava por uma variedade maior, especialmente a carne. A letra B, como Deus atendeu ao pedido deles. E qual foi o resultado desta vez? Pois agora conheciam melhor a verdade do que na época em que saíram do Egito. Então, ao sair do Egito, Deus foi relembrando ao povo como deveria ser a alimentação, né? A sua alimentação deu o alimento saudável e várias vezes eles se rebelaram contra o Senhor. Não foi uma vez apenas, né, de rebeldia, foram várias vezes. O povo se rebelou contra Deus várias vezes em relação a essa situação. Está nos registros da Bíblia Sagrada. E tentaram a Deus murmurando contra o alimento que Deus providenciou para os seus filhos. E agora, dessa vez, vamos ver o que aconteceu. Diga ao povo, nós vamos ler em Números 11, 18 a 20 e 33, Salmos 78, 27 a 31. Diga ao povo, consagrem-se pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Agora no Salmo 78, 27 e 31. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Então Deus enviou carne por causa das suas murmurações, das suas queixas, da sua afronta contra Deus, rejeitando o alimento.
saudável que Deus enviou do céu, e Deus então permitiu que eles comessem. Mas quando a carne ainda estava na sua boca, caíram mortos, né? Muitos deles, né? Os mais fortes, e feriu os escolhidos de Israel. Nesse caso, o Senhor Deus deu ao povo aquilo que não era para o seu bem. De tanto insistir no erro, Deus permitiu que eles, né, recebessem aquilo que eles estavam querendo, né? Nesse caso, o Senhor Deus deu ao povo aquilo que não era para o seu bem, mas só porque o queriam. Eles não se contentariam em receber do Senhor apenas aqueles itens que lhes dariam melhor saúde. Eles não iam comer só as cebolas, os alhos que eles falaram, né? Mas eles queriam, na verdade, era carne mesmo. E eles mencionaram tudo isso, né? E Deus permitiu, então. Por isso começaram a reclamar e a se rebelar contra Moisés e contra o Senhor, só porque não receberam as iguarias que lhes prejudicariam a saúde. O apetite depravado os controlava, e Deus lhe deu carne, satisfazendo-lhes os desejos, e assim permitiu que sofressem os resultados da satisfação do apetite deturpado. Febres ardentes aniquilaram um grande número de pessoas. Os principais culpados da murmuração morreram assim que provaram a carne tão cobiçada. Se tivessem se conformado com o fato de que o Senhor escolhera a comida para eles e tivessem manifestado gratidão e satisfação por poderem comer um alimento saudável, não teriam perdido o favor de Deus, não teriam sofrido a punição por suas rebeldias ou suas rebeldes reclamações, nem um grande número deles teria perecido. Então morreram porque recusaram o alimento orientado pelo céu, o alimento dado por Deus, e decidiram comer aquilo que a sua própria vontade desejava, né? E por muitas vezes murmuraram várias vezes, e tentaram ao Senhor, como diz a palavra de Deus, até que Deus permitiu que comessem aquilo que eles estavam desejando. Mas aqui eles tiveram uma recompensa, tiveram um resultado imediato, né? Pelo desagrado divino, por desagradar a vontade de Deus. A letra C, como devemos chamar esse ato consciente de rebelião? Salmo 78, 17, 32. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na sua solidão. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Então, o ato de rebeldia é pecado contra Deus, né? Rebelar-se contra Deus, contra a vontade de Deus. Sempre foi e sempre será pecado. O quinto tópico vem nos falando escrito para hoje. Como sabemos que esse alerta quanto às consequências espirituais foi escrito especificamente para nós hoje, 1 Coríntios 10, 11, Salmo 106, 14 e 15. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Então, a experiência do antigo povo de Israel, a experiência do povo do passado, Deus deixou registrado na sua palavra, na Bíblia Sagrada, para nos orientar, para termos como exemplo, né? O povo desobedeceu a Deus, não dando ouvidos nessa questão da alimentação, e Deus não deixou o seu povo na escuridão, né? Nem no passado, nem no futuro. Orientou-os como deveriam comer, a alimentação correta. Quanto a esse assunto da alimentação, qual era a alimentação aprovada pelo céu? Aquele povo do passado fez a sua escolha. Decidiram desobedecer a palavra de Deus, né? Foram rebeldes conscientemente, pecaram contra Deus, tentaram a Deus, né? Nos seus corações, no seu desejo, decidiram seguir seus próprios desejos e seus próprios caminhos. Eles, então, deixaram um exemplo que nós não devemos seguir. Devemos seguir o exemplo de seguir a Cristo, né? Devemos seguir um exemplo de um povo que segue a Cristo. Mas quando o povo erra, nós não devemos seguir o exemplo, porque eles se rebelaram contra o alimento aprovado por Deus,
aprovado pelos céus. E hoje, nós que vivemos nesses últimos dias, devemos ser fiéis ao Senhor em todos os aspectos. E Deus está nos dando força, nos está dando orientação e iluminação dos altos céus para isso. E nós que vivemos nesse tempo devemos, então, olhar a nossa própria vida, se estou de acordo ou não com a palavra do Senhor. Se ignorarmos estes alertas, e advertências e desenvolvermos os mesmos traços de caráter que os israelitas manifestaram, de culpa apresentaremos para isso? Que desculpa apresentaremos para isso? Então, se nós cultivarmos um caráter errado, esses traços de caráter que são desaprovados por Deus, a falta de obediência, a falta de humildade, será que teremos desculpas diante de Deus? Porque Deus mandou toda a luz, toda a palavra, todo o conhecimento. Agora cabe a nós praticar e fazer uma escolha, né? Vou fazer a vontade de Deus? Sei que a vontade de Deus é uma alimentação saudável, diferente do que o mundo hoje ensina. Qual será a minha decisão hoje? Escolherei obedecer a Deus, a palavra de Deus, ou vou seguir os segmentos do mundo, os rudimentos do mundo, né? Então hoje nós precisamos de uma reforma nesse sentido, uma reforma na alimentação, uma reforma em vários sentidos da vida, né? Do vestuário e tantos outros aspectos. Mas nesse sentido aqui desta lição, uma reforma da alimentação que precisamos viver, né? Abandonando, nos abstendo de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, aos preceitos divinos, né? Abandonando todo tipo de alimentação que é desaprovada por Deus e buscando seguir o plano original aprovado pelo Senhor, que é registrado na sua palavra. Então precisamos de mudanças espirituais, mudanças de hábito, né? Em vários aspectos da nossa vida, e um deles então é a nossa alimentação. Por quê? Porque o que comemos afeta a nossa vida espiritual com Deus. A letra B. Enquanto se preparavam para entrar na terra de Canaã terrestre, Deus considerava pecado o desejo deles de comer carne. Compare essa situação com a vida na nova terra. Isaías 11:6, Isaías 65:25. Então, Deus considerou pecado, né? Já no passado, comer carne, mesmo antes de entrar na Canaã terrestre e para entrar na Canaã celestial. Deus quer um povo preparado, um povo, então, aqui transformado na sua vontade, nos seus desejos, um povo transformado no seu caráter, um povo que busca realmente o céu. E lá no céu não haverá o alimento carne, né? Não haverá alimentos que não são aprovados pelo céu. E nós podemos então entender que Deus ele está orientando o seu povo para que volte às origens, né? Para que o seu povo se volte para fazer uma reforma de saúde, uma reforma na alimentação em todos os sentidos. Ali no céu não haverá pecado, ali no céu não haverá morte de animais, não haverá morte do ser humano. O ser humano não comerá animais, né? Ali estará tudo em perfeita ordem. Deus criou o mundo em perfeita ordem. O pecado é que desestabilizou tudo isso. Mas aos poucos Deus foi mostrando a sua vontade para o ser humano para que ele voltasse ao plano original. Em todos os aspectos, inclusive na alimentação. Então nós devemos nos preparar, porque Deus considera a alimentação carne pecado. E como vai ser no céu? Compare essa vida na nova terra, Isaías 16:11, Isaías 65:25. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Então Deus transformará o desejo dos animais, né, para um desejo original, um desejo santo. Transformará o desejo do ser humano, né, também para o desejo original antes do pecado. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha com o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Então não haverá mais morte, não haverá alimentação contrária ao plano divino, né?
Então nós devemos tomar cuidado com essa situação, devemos nos preparar para já entrar na Canaã celestial, já com uma mudança de caráter na nossa alimentação também. A letra C. Que oportunidade Deus lhes apresentou na fronteira da terra prometida, e quantos realmente entraram lá? Deuteronômio 30 e 19, números 26, 63 a 65. Então, antes de entrar na terra prometida, Josué fez um discurso ali para o povo, a mandado de Deus, para que o povo fizesse uma escolha, né? Os céus e a terra hoje tomam por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tuas sementes, né? Números 26, 63 e 65. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, na fronteira ali de Canaã, Josué falou ao povo, né? Ó, vocês estão chegando perto da nova Canaã. Deus está fazendo um pedido agora. Vocês vão ter que fazer uma escolha. Escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, né? A vida e a morte Deus propôs. E o que nós estamos escolhendo hoje, a vida ou a morte? Aquele povo no deserto escolheu o quê? A morte. A maioria deles. Porque escolheram seguir o desejo do seu alimento pervertido. Não quiseram reformar o seu alimento, os seus desejos, reformar o seu caráter diante de Deus. Não aceitaram a Deus, mas insultaram a Deus, né? Agora escolheram a morte. Agora, daquele povo, daquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb entrou na Terra Prometida, né? A outra geração, né, de 20 anos para baixo, conforme a Bíblia fala, também entrou. Mas aquela geração antiga, dos que saíram lá da terra do Egito e foi para a terra de Canaã, somente 2 que permaneceram fiéis aos mandamentos do Senhor. E somente esses 2, né, entraram na Terra Prometida. E hoje a cada um de nós também é lançado essa escolha. Deus fala, escolha a vida ou a morte. Se vocês escolherem a vida, e ele ainda dá o conselho, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua semente. Então, nós devemos fazer a melhor escolha, que é obedecer aos mandamentos do Senhor, escolhendo a vida, né? Viver praticando a obediência aos mandamentos de Deus, aos preceitos divinos, também em relação à boa alimentação. Fazendo assim, nós, em Cristo Jesus, alcançaremos as mansões celestiais, né? Que possamos ser fiéis, né? Mesmo que sejamos poucos, como aqui Josué e Caleb, muitos rejeitaram e tiveram a sua sentença, mas mesmo pouco, sendo um povo pequeno, sejamos fiéis ao Senhor na prática da verdade, na luz que alcançamos no conhecimento da palavra do Senhor. E assim alcançaremos as mansões celestiais em Cristo Jesus, né? Sendo salvo por Cristo, nós temos o poder de obedecer à sua vontade, o seu querer na nossa vida. O Deus que no deserto forneceu o maná do céu aos filhos de Israel ainda vive e reina. É esse mesmo Deus a quem nós devemos nos apegar. Aquele que deu o maná no passado, que deu todas as possibilidades ao povo de mudar de vida, é a ele que nós devemos nos apegar. Cristo Jesus, ele nos fará, né, ter essa mudança de vida que tanto precisamos, né, em todos os aspectos da vida e aqui também em relação à alimentação. Precisamos olhar para cima com fé. Não devemos nos desanimar nem por causa de aparente fracasso, nem pela demora. Pelo contrário, devemos trabalhar com alegria, esperança e gratidão, crendo que a terra guarda em seu interior os ricos tesouros para o fiel obreiro acumular, e reservas mais ricas do que o ouro ou prata. As montanhas e as colinas estão mudando, e a terra envelhece como um vestido. Mas a bênção de Deus, que oferece ao seu povo uma mesa no deserto, nunca cessará. Queridos amigos, estimados irmãos, que possamos compreender essa lição, esta palavra do Senhor, que Ele requer a cada um de nós como ensinamento, sobre a melhor alimentação para o povo de Deus. Que possamos compreender a sua verdade, praticar na nossa vida.